Bom, continuando nossa segunda aula sobre o projeto de gotejamento, vamos dar andamento aqui aos nossos dimensionamentos, né? Bom, uma das formas da gente avançar nesse projeto é já imaginar e estabelecer qual que seria o tempo de bombeamento desejado. Quantas horas você quer que o seu projeto fique funcionando em um dia? Então, tempo de bombeamento diário. Geralmente, o que é mais eficiente é trabalhar aí no período noturno, porque geralmente o regime tarifário, quando assim é contratado, ele é mais barato. Mas é claro que isso existem inúmeras variantes, né? Disponibilidade de energia, né? Outros usos na fazenda e assim por diante. Mas aqui não vem ao caso. Vamos considerar que a gente vai trabalhar com 10 horas de funcionamento diário. Bom, se eu quero trabalhar 10 horas por dia e eu quero aplicar um volume para 5 dias, supondo, né, na nossa última videoaula, a gente chegou na conclusão de que o turno de rega máximo poderia ser 5, poderia ser menos, poderia ser 3, 4 ou até 5. Então, estabelecendo 5 dias e então tendo que aplicar 1,68 litros por planta, que era o cálculo que a gente já tinha obtido lá, esse resultado, eu tenho que aplicar 8,4 litros por planta de uma vez. Então, eu vou aplicar água para 5 dias. Eu posso aplicar 8,4 litros por planta. Esse é um manejo que eu estou estabelecendo aqui do meu projeto. Vamos ver qual que é o resultado, porque agora nesta aula a gente precisa considerar várias características do tubo gotejador que eu vou adquirir. Mas antes disso a gente tem que ter esses cálculos para a gente saber escolher o tubo, o melhor tubo. Bom, a minha intensidade de aplicação e a intensidade de aplicação desejada, então será: se eu quero aplicar 8,4 litros por planta e eu quero que essa aplicação seja feita em 10 horas, eu vou aplicar 0,84 litros por planta por hora. Ou seja, 8,4 litros por planta em 10 horas. Então, eu tenho uma taxa de 0,84 litros por planta por hora. Bom, para ficar mais fácil comparar as vazões e para estabelecer uma escolha adequada do tubo gotejador, eu gosto sempre de colocar uma referência que é em litros por metro, para a gente eliminar a questão do espaçamento entre plantas e espaçamento entre gotejadores. Vira uma confusão se a gente ficar fazendo toda hora esse cálculo. Então é ideal que a gente possa, né, comparar a mesma unidade, litros por metro. Então eu vou colocar aqui 0,84 litros por planta por hora dividido pelo espaçamento entre plantas, que é 0,5. Qual é o meu resultado? 1,68 litros por metro por hora. Então essa é a minha vazão por metro da minha faixa irrigada. A minha faixa irrigada, no caso é o tomate. Então eu tenho uma fileira de tomate que eu quero que tenha uma taxa de 1,68 litros por metro por hora. Qual é o volume que eu aplico por metro então? Se isso vai ficar funcionando por 10 horas, né, eu vou aplicar 16,8 litros. Bom, essas são só informações para facilitar a minha escolha do tubo gotejador. Agora, eu não consigo avançar no projeto sem ir atrás do fabricante. Eu preciso ir atrás dos catálogos dos fabricantes para mim poder escolher esse tubo gotejador. Eu preciso saber quais são as características dos tubos que eu tenho disponível para mim poder dar andamento no projeto. Eu não posso agora fazer um projeto sem saber qual é o tubo que eu vou comprar, porque existem muitas variações entre eles. Então eu preciso pegar e escolher um fabricante. Aqui eu não tenho nenhuma intenção de fazer propaganda, nem de divulgar marca, nem nada, mas eu tenho que escolher um deles. Eu tenho que pegar um exemplo. Eu peguei o exemplo aqui, o DripTech, da Dripplan. Esse é um tubo gotejador de diâmetro nominal de 18 milímetros. Essas aqui são as características dele, o modelo dele. Ele é autocompensante, é um tubo gotejador que ele tem uma
um razoável controle de pressão na saída dos gotejadores. Isso facilita aí a uniformidade, permite comprimentos de linhas laterais maiores. Então, quando o tubo é autocompensante, ele tem na construção interna ali do seu gotejador, ele tem uma membrana que ela faz a função de um regulador de pressão, mesmo que parcial, mas faz um controle de pressão. Então, ela melhora a uniformidade e permite que eu possa colocar linhas laterais um pouco maiores do que os tubos que não são autocompensantes. Então, são tubos que são, em termos comparativos, de melhor qualidade, em termos de emissor, do que os outros que não são autocompensantes. Outras características importantíssimas dos tubos gotejadores é o seu diâmetro e a espessura que ele é fabricado. Quanto maior é a espessura, mais material, mais matéria-prima e mais caro se torna o tubo gotejador, mas ele se torna mais resistente. Então, se não for a mais importante, é uma das mais importantes parâmetros, um dos mais importantes parâmetros de escolha do tubo é a espessura de sua parede. Ela pode ser muito fininha e ser um tubo muito barato, uma fita muito barata, só que ela vai ter uma durabilidade e uma vida útil menor. Então, essa é uma escolha que depende do que é o objetivo do projeto, se ele é um projeto para longo prazo ou não, se ele vai ser financiado ou não, se é em 10 anos, se é em 8 anos, se é um projeto itinerante para trabalhar 1 ano, 2 anos. Então, isso tudo deve ser considerado antes de escolher esse tubo. Para efeitos de cálculo de vazão e daqui para frente também os cálculos hidráulicos que a gente vai fazer nas linhas, que são as próximas aulas, eu tenho que escolher aqui, então, um modelo, e isso inclui saber a vazão, o espaçamento entre emissores, né, entre gotejadores, e então eu fazer esse cálculo para me saber qual que eu vou escolher e facilitar os novos dimensionamentos daqui para frente. Peguei aqui alguns exemplos. Tem mais outras vazões de exemplo. É apenas 2 exemplos de vazão que tem no catálogo deste tubo. Tem mais vazões, eu peguei 2 de exemplo. E peguei 2 espaçamentos de exemplo. Então, eu tenho a vazão em litros por hora para cada gotejador, 1,6 litros por hora ou 2,1 litros por hora, no espaçamento de 40 centímetros entre gotejadores. Da mesma forma, essa vazão aqui eu tenho ela para espaçamento de 50 centímetros. São 2 exemplos. Lá a gente tem espaçamentos de 30, 35, 60, 70. Então, essa escolha ela é feita num catálogo que tem muitas opções. É claro que eu tenho que lembrar, esse espaçamento não pode ser muito extenso a ponto de não ter sobreposição dos bulbos molhados. Então, cada gotejador vai gerar um bulbo molhado. Ele não pode ser distante a ponto de um bulbo não se encontrar com o outro. Eles têm que se encontrar, tem que haver sobreposição para que eu forme uma faixa molhada. No projeto de gotejamento, quando eu tenho faixas de plantas, geralmente a gente não se preocupa em fazer com que um gotejador fique exatamente no pé de uma planta. Isso é muito difícil de fazer em campo. Existem diferenças, né? Existem erros na hora de fazer a semeadura ou plantio que viabiliza a gente fazer isso. A gente precisa formar uma faixa toda molhada. É uma faixa molhada do início ao fim. Então, esse espaçamento deve levar isso em consideração, porque dependendo do tipo de solo, o nosso bulbo molhado pode ser maior ou menor. Solo mais argiloso, forma-se bulbos maiores. Solos com menores taxas de velocidade de infiltração. Então, tem que formar uma faixa toda molhada. Então, se eu pegar, por exemplo, um espaçamento de 1 metro, talvez eu não forme essa faixa. Então, isso requer uma análise de campo ou uma análise já feita por outras pessoas, por experiência, para que você possa saber se o espaçamento forma uma faixa ou não. E esse espaçamento, claro, vai influenciar a vazão por metro. De todo caso, eu tenho que considerar esse espaçamento também para o cálculo hidráulico. Bom, nesses exemplos aqui, eu vou ter, para cada condição, para cada combinação de vazão e espaçamento, uma vazão por metro, que deu o quê? 4 litros por hora por metro, 5,25, 3,20, 4,20. Como eu estou precisando de uma vazão um pouco mais baixa por metro, a minha planta não exige tanto em termos de vazão,
Eu vou escolher esse tubo gotejador. É um exemplo hipotético, que tem aqui 3,20 litros por hora por metro. É um gotejador que tem a vazão de 1,6 para cada gotejador, né? É unitário. E no espaçamento de 50 centímetros entre gotejadores, me dá uma vazão de 3,20 litros por metro por hora. E uma característica importante que eu devo observar no catálogo também é o comprimento máximo que eu posso montar para cada linha de gotejamento. Eu posso ter, nesse caso aqui, até 275 metros. Então, a minha linha lateral, que é o próprio tubo gotejador, pode ter até 275 metros de comprimento. Mas se seu projeto tiver mais que isso? É uma dúvida comum, né? Se eu tiver 300, 400 metros? Aí você vai ter que fazer um fracionamento dessa linha. Então, na hora de fazer a sua planta, que é a nossa próxima aula, que é estabelecer como serão os setores, o tamanho de cada setor, você deve levar isso aqui em consideração. Qual que é o comprimento máximo que cada linha pode ter, porque às vezes a gente precisa fracionar, né? Fracionar essa linha em 2, em 3, em mais setores e assim por diante. Então, nossa escolha do tubo está aqui, vazão, espaçamento entre gotejadores, marca e modelo, marca Drip Plan, modelo Drip Tech DN18, PCND, é um tubo autocompensante, comprimento máximo que é possível. E qual que seria o meu tempo de funcionamento que eu vou trabalhar para me estabelecer o funcionamento dos setores? Se eu quero aplicar 18,8 litros de uma vez por metro, né, e eu tenho essa vazão, eu vou poder funcionar até 5,25 horas. Então, cada vez que eu ligar o setor, ele vai ter que funcionar aí 5,25 horas. Então, eu vou ter que ter aí para trabalhar 10 horas aproximadamente durante a noite, eu vou ter que ter pelo menos uma mudança de setor ao longo da noite. Isso vai impactar a minha automação, o meu manejo, o meu funcionamento. Mas esse funcionamento é tema da nossa próxima aula.